Bom, então lembramos o que era o limite de uma função de duas variáveis. Tá? Lembramos que para que esse limite aqui exista, né, precisamos o quê? Que se a gente pensa que está no plano, e temos um ponto AB, que é o ponto para onde a gente está indo, né? Ponto, tá? Que esse limite exista, né? Quer dizer que não importa qual caminho a gente pegue, sempre vamos a chegar, né? Ou qualquer caminho que chegue para esse ponto AB, esse limite sempre vai dar ele. Né? Também a gente viu exemplos de quando esse limite não existia. Ele não existia se a gente achar dois caminhos, né? Para os quais, né, os limites não existem. Tá? Isso que a gente viu. Tá? Isso que significava que esse limite existe. E também temos a definição de quando uma função era contínua. Né? Se a gente tem que esse limite existe e esse número L era igual a f de a, b, ou seja, a função f estava definida em a, b, e esse f de a, b também era o limite, né, do limite desse aqui, então a gente diz que essa função era contínua no ponto a, b. Bom, e a gente tinha que se a função era contínua em um ponto AB, né, para todo AB que está no conjunto Z, então aí a gente diz que f, né, é contínua em todo o conjunto D. Bom, então essas definições a gente lembra, né, muito bem de o limite e de continuidade, tá? Aqui vou dar para vocês, né, um exemplo de como calcular outra variedade de limites. Bom, observem aqui, a gente tem o limite quando x e y vai para 0, 0, para a origem, né? Na função seno de x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Para onde vocês acham que esse limite vai? O quanto é o valor desse limite? O que vocês acham? Alguém sabe? Zero, por que zero? Observem, vocês lembrando desse limite aqui, em cálculo 1, quando u vai para zero, de seno de u sobre u. Quanto era que dava esse limite aqui? 1. 1, né? Observem que esse limite aqui tem a mesma estrutura, né? Só que aqui estamos com duas variáveis. Tá? Então, tendo em conta essa noção, né, que como tem a mesma estrutura, a gente pode utilizar o seguinte resultado para calcular esse tipo de limites de duas variáveis, ou três variáveis. Vamos supor, né? Suponha que temos esses dois limites. O limite quando x e y vai para 1, x0, y0. De uma função f de x e y, ou seja, de duas variáveis, né? Vamos supor que esse limite existe e é igual a a. Bom, e agora vamos a supor que esse limite aqui, u, vai para esse mesmo a, da função g de u, né? Bom, e também vamos supor que g, né, não necessariamente está definida em a. Vamos a supor isso. Não necessariamente, ou seja, ela pode estar, sim, definida em A, mas vamos supor que não está definida. Bom, e vamos a supor também que a imagem de nossa função f, vamos escrever assim, a imagem da função f está contida no domínio da função g, tá? Então, temos o seguinte resultado. Deixa eu aqui colocar para cá. Então, temos que o limite, quando x, y, vai para x0, y0, da função composta g
junto com f de x, y, tá? Isso vai ser igual a f, ou seja, igual a esse limite aqui. Deixa aqui apagar. Colocou lá embaixo. Esse aqui. Tá? Você vê que essa função f de x e y está indo para onde? Está indo para a. Né? E observem que u aqui também está indo para a. Portanto, calcular esse limite aqui, essa composta, é o mesmo que calcular esse limite aqui. Quando vai para u, vai para a. Né? Você vê que aqui, nesse exemplo, temos essa estrutura, né? Temos as duas funções. A função g, f melhor. A função f e x, y, quem que vai ser? Vai ser x quadrado mais y quadrado. E a função g, quem que vai ser? G de u. Vai ser seno de u sobre u, né? Bom, observem que temos as hipóteses. G, para onde que vai esse limite aqui? Aqui a gente observa que quando calculamos esse limite, estamos indo para onde? Para 0, 0, né? Para a origem. Dessa função, f de x, y, observem que ela é contínua, né? Se contínua, então ela vai para 0. Bom, e observem que essa, obviamente, vai coincide com essa aqui, né? Vai para 1. Quando u vai para 0, de g de u é igual a 1. Né? Observem outra coisa também, que g, né, obviamente, não está definida em a, ou seja, aqui em 0, né? Ela não está definida necessariamente em 0. E outra coisa, a imagem de f, quem que é a imagem de f? A imagem de f, observem que são todos os reais positivos, né? Desculpa, isso, reais positivos. E o domínio da função g, observem, o domínio de g, são todos os reais, exceto o 0, né? Ou então, aí a gente observa que a imagem de f está contida no domínio da função g. Bom, pronto, então aí a gente já tem que esse limite, quando x e y vai para 0, 0, né? Temos que a composta de g com f, quem que vai ser? Vai ser esse aqui, né? Vou escrever assim, de g composta com f é igual a 1. Bom, então vocês podem utilizar esse resultado para calcular limites, né? Que tenha essa estrutura. Está travando mesmo, Débora. Aqui também dá para ver quando trava. Aí por isso eu fico esperando até a rede voltar. Tá? Bom, então está claro aqui esse resultado, né? Você vê que aqui, né, temos essa, que parece, e tem essa estrutura, né? Então, calcular esse limite é o mesmo que calcular esse aqui, tá? O problema é de calcular um limite de duas variáveis, se torna em calcular um limite de uma variável já conhecida, né? Vamos fazer outro exemplo, como esse aqui. Vamos supor que estamos com essa função, deixa aqui, desengrandar, pronto. Temos essa função f de x e y definida como essa exponencial se passa isso aqui, se acontece isso aqui, x quadrado mais y quadrado é menor que 1 e 0 em caso contrário. E o que queremos fazer? Calcular o limite quando x e y vai para a raiz de 2 sobre 2, da função f, né, sobre x quadrado mais y quadrado menos 1. Bom, então, como calculamos esse aí? Observem uma coisa. Onde que estamos calculando esse limite? Esse aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma circunferência, né? De raio 1. Então, o que a gente está fazendo... Deixa aqui eu fazer uma circunferência. Opa. Mais ou menos assim, né? Bom, observem aqui. Queremos calcular, né? Essa função vai dar essa exponencial se x quadrado mais y quadrado é menor que 1. Ou seja,
estamos, né, aqui dentro. E esse ponto para onde queremos calcular é esse aqui, né? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Esse aqui. E essa circunferência é de rádio U. Bom, e vai ser zero quando a gente está fora dessa circunferência. Tá? Zero. Opa. Zero. Bom, pronto. Então, observem que se a gente calcula o limite, né, dessa função, definida dessa forma, quando x e y vai para esse ponto fora dessa circunferência, o que acontece? Como tudo isso aqui vale zero, então isso aqui vira zero e o limite vai dar zero. Né? Ou seja, se x quadrado mais y quadrado está fora dessa circunferência, né? Então, o que acontece? O limite dessa função, vou deixar aqui, vou copiar e pegar aí de novo, tá? Tá, igual. Isso. Então, temos que esse limite dá zero. Bom, isso por um lado, né? Agora, o que acontece se a gente se aproxima dentro da circunferência até esse ponto? O que acontece aí? Então, queremos já calcular o quê? O limite. Quando x e y vai para aquele ponto, vamos chamar esse ponto de AB. Bom, quando vai para AB, tá? Dessa função f de x e y, como estamos agora aqui, tá? Isso aqui, tudo bem. Agora, o contrário. Como estamos agora no contrário, aqui quando x quadrado mais y quadrado menos que 1, então ficamos com que essa exponencial, essa função, desculpa, vira na exponencial, né? Então, aí vamos a ficar com que isso vai ser e elevado a 1 sobre x quadrado mais y quadrado menos 1. Sobre x quadrado mais y quadrado menos 1. Bom, então agora queremos calcular esse limite. Quanto dará esse limite? Observem que aqui temos, né, uma estrutura parecida aqui àquele exercício anterior. Observem que aqui a gente pode definir a seguinte função g. G de u igual a exponencial elevado a 1 sobre u menos 1. Sobre u menos 1. É? Observem, se x, y vai para esse número aqui, né? Para onde que está indo x quadrado mais y quadrado? Observem que esse número aqui, a ao quadrado, ou seja, raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, isso vai dar quanto? Isso aqui é o meio, né? Isso aqui é o meio, isso vai dar 1. Né? Então, se x e y está indo para raiz de 2, isso quer dizer que a soma dos quadrados está indo para 1. Né? E aqui a gente está tomando essas sumas de quadrados como se fosse U. Tá? Então, aqui, se x e y vão para esses números AB, que são raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, então, U está indo para 1. Né? Então, calcular esse limite é equivalente a calcular esse limite aqui. Na verdade, eu coloco aqui. Bom, observem que agora ficamos com um limite em uma variável. Né? E quanto será que dá esse limite aqui? Aí a gente poderia utilizar, né? Observem que quando vai para 1, essa parte daqui em cima fica com. Lembremos que, outra coisa, né? Estamos com que x quadrado mais y quadrado é menor que 1. Ou seja, u é menor que 1. Ou seja, a gente está indo para 1 pela esquerda.
né? E se U vai para U pela esquerda, aqui vou para a esquerda, né? Então, U é menor que 1, portanto, esse número aqui é negativo, né? E vai para 1 sobre 0, ou seja, em menos infinito. E E elevado a menos infinito, entre aspas, vai dar 0. E aqui embaixo também, né? Quando U vai para 1 pela esquerda, isso aqui vai dar 0. Só que aqui, observem, na hora de aplicar L'Hopital, vamos obter o quê? O limite quando U vai para 1 pela esquerda, que aplicando L'Hopital, tá? Observem, o que vai ser a derivada disso aqui? A derivada vai ser ele mesmo, né? Pronto, aí travou mais, tudo bem. Agora está me ouvindo, né? Deixa eu apagar essa parte. Pronto, então, observem, aplicamos L'Hopital de derivada desse aqui, que vai ser? Vai ser ela mesma, né? Vezes a derivada interna, e a derivada interna vai ser 1 sobre menos 1, né? Isso, ao quadrado. Observem que agora temos que calcular esse limite. Ou seja, aqui estamos com o denominador, né, com ordem 1, e agora virou em ordem 2. Então, não é boa ideia aplicar L'Hopital a essa função. Né? Então, o que podemos fazer aí? A gente pode fazer outra mudança de variável. Tá? Observem que isso aqui é o mesmo que calcular 1 sobre 1 menos 1 vezes a exponencial de 1 sobre. Agora vamos a definir W como quem? Como 1 sobre 1 menos 1. E se U vai para 1 pela esquerda, então W vai para onde? Vai para menos infinito, né? Então, calcular esse limite é o mesmo que calcular o limite quando W vai para menos infinito. Lembramos que isso aqui era W, né? W vezes a exponencial elevada a W. Bom, agora, esse limite já é mais fácil de calcular. Isso é o quê? Isso aqui vocês podem reescrever dessa forma. Epa. Aqui W sobre E elevado a menos W. Né? Agora sim, aplicamos L'Hopital. E o que obtemos? A derivada aqui, vou colocar aqui, infinito. A derivada aqui de W, quem que vai ser? 1. E a derivada dessa aqui vai ser menos exponencial menos W. Pronto, o que acontece quando W vai para menos infinito? Deixa aqui que esse menos infinito está pequeno. Menos infinito. Observem que W, né, é sempre negativo. Portanto, menos W é positivo. Então, E elevado a esse número positivo que está indo para o infinito, né, vira infinito. Então, 1 sobre infinito dá 0. Bom, portanto, sabem que todas essas mudanças de variáveis nos levam a que esse limite aqui é 0. Bom, pronto. Portanto, né, esse limite aqui é 0. Bom, aqui o que temos mostrado que essa função, na verdade, é contínua, onde n é R2. Na verdade, ela já era contínua em R2 menos 0, só que com esse cálculo que a gente fez, calculamos que ela também é contínua em R2. Tá? Observem que essa exponencial, assim ela sozinha, definida dessa forma, não está definida em qualquer ponto que pertença a essa circunferência. Né? Porque vocês pegam qualquer ponto que pertence aqui, né? Qualquer, então eles vão satisfazer que a soma dos quadrados das coordenadas vai dar 1. Portanto, ficamos aqui com 1 sobre 0. E não está definido isso. Tá?
Bom, então, essa é uma estratégia para calcular limites em duas variáveis, ou três variáveis, tá? Bom, pronto, então continuamos com a revisão. Pronto, lembremos também do que eram as derivadas parciais, né? Vamos a supor, lembremos, que a derivada parcial de uma função f, né, uma função f com respeito a x, era o mesmo que calcular esse limite. E o que era esse limite? Esse limite era calcular a inclinação de uma linha reta, né? E essa linha reta, quem que era? Essa linha reta era a reta tangente, né, que passa pelo ponto x, y, z. Deixa aqui, x, y, z, né? Onde z, obviamente, é igual a f de xy. Tá? Então, essa aqui é a inclinação dessa linha reta. E como temos essa linha reta? Ela é obtida quando a gente faz a interseção de um plano que é paralelo ao plano XY, né? Fazemos o plano paralelo ao X, YX, YZ, desculpa. YZ, aqui. Fazemos essa interseção, a gente obtém essa curvinha, e nesse ponto a gente encontra a equação da reta tangente. Como encontramos a inclinação dessa reta tangente? É simplesmente a derivada parcial com respeito a x. Bom? E agora, não, aqui é, desculpa, aqui é xy, né? xy. xz, desculpa, xz. E aqui vai ser yz. Bom? E a outra derivada parcial, quem que era? Era a inclinação da reta, né, que é tangente ao ponto x, y, né? E como obtínhamos essa reta? Era simplesmente a fazer a interseção de nossa superfície com o plano paralelo ao plano YZ. Tá? E aí encontramos a equação dessa reta, que tinha a inclinação dada por essa derivada parcial. Bom, isso era as definições de derivadas parciais. Essas são derivadas parciais de quê? De primeira ordem. Além dessas, de primeira ordem, a gente tinha derivadas de ordem superior, né? Lembramos, né? Que essas eram as notações das derivadas de ordem superior. Bom, e a partir dessas definições de derivadas de ordem superior, a gente observava uma coisa, que se podia dar o caso em que as derivadas de segunda ordem cruzadas, né? Elas poderiam ser iguais. Mas qual que era a condição para que isso aqui fosse satisfeito? Isso aqui é verdade só se essa aqui e essa, obviamente, aqui, né? São contínuas. Tá? Ou melhor, isso. Tá? Se vocês observam que elas não são contínuas, então não podem ser iguais. Esse é o teorema que a gente conhece como teorema de Clairaut-Schwarz. Bom, que diz que se temos uma função f contínua em algum conjunto, tá? Ou em algum ponto AB, bom, e se as derivadas parciais cruzadas, ambas, né, são contínuas naquele ponto AB, ou em um conjunto D, então temos que elas são iguais. Bom, e a partir de aí, né, dessa hipótese, se a gente também supor que as derivadas de terceira ordem, as derivadas parciais de terceira ordem são contínuas, então a gente pode obter um resultado similar para as derivadas de terceira ordem, as derivadas cruzadas, né? Então, se elas são contínuas, todas as derivadas cruzadas são contínuas de ordem 3, então temos que essas derivadas assim cruzadas são iguais. Tá? Assim podemos continuar com derivadas de ordem 4, de ordem 5. E todas vão ser iguais desde que sejam contínuas. Bom, um exemplo disso era esse aqui, né? Que é um dos exercícios da lista. Né? A gente observava que essa função era contínua, também tinha as derivadas parciais contínuas, tá? E também observamos que as derivadas parciais de ordem 2, avaliadas no ponto 0, 0, aqui, por exemplo, quando xy, isso dava menos 1. E aqui, agora, quando calculávamos, esse aqui,
Isso dava 1. Portanto, eram diferentes, né? E lá a pergunta era, será que esse exemplo contradiz o teorema de Clairaut-Schwarz? Então a pergunta era, será que esse exercício contradiz o teorema de Clairaut-Schwarz? Essa era a pergunta, né? Obviamente não contradiz. Por quê? Porque se vocês calculavam as derivadas parciais de segunda ordem cruzadas, né? Não são contínuas. Em 0, 0. Ou na origem. Tá? Mas elas são contínuas em R2 menos 0, 0. Ou seja, acontecia isso aqui. Tá? Esse é um exemplo que estava lá nas listas. Bom, então, esse é um exemplo de uma função que não cumpre as hipóteses do teorema de Clairaut-Schwarz. Por que não cumpre? Porque as derivadas parciais de segunda ordem, na origem, né, não são contínuas. Tá? Então, não cumpre as hipóteses do teorema de Clairaut-Schwarz. Tá? Bom, continuemos. Bom, agora passamos a que era o plano tangente. Né? Lembremos que se a gente tem uma superfície e um ponto naquela superfície, a gente poderia encontrar, obviamente, as equações das retas que passam por aquele ponto. E lembremos que, a partir dessas duas retas, a gente pode encontrar dois vetores, né? Damos algum valor, e aqui também outro vetor, né? E, a partir desses dois vetores, a gente pode fazer o quê? Vamos chamar esse vector U e esse vector V. A gente pode encontrar um vetor a partir das dois, que é o vector como? O vector normal, né? E quem que era esse vector normal? Esse vector normal era U, o produto vectorial entre U e V. Né? E a partir desse vector UV, a gente poderia também achar todos os pontos que pertencem a esse plano, né? Lembramos disso? Por exemplo, aqui estamos com x, y, z, né? E aqui estamos com x0, y0, c0. Né? Esse vetor, obviamente, quem que vai ser as coordenadas desse vector? As coordenadas desse vector vão ser x menos x0, a primeira coordenada, na segunda, y menos y0, e na terceira, z menos z0. Bom? E observem que, como ele é um plano tangente, desculpa, é um vetor normal a esse plano tangente, e esse vetor pertence ao plano tangente, então isso que quer dizer? Que esse vetor produto interno, né, com esse vetor normal, tá? Quem que era? Tá, vamos escrever assim, U cruz V. Isso tem que dar 0. Mas a gente também viu que o vetor normal a uma superfície, quem que era? Era esse aqui. Lembremos disso, né? N igual a fx, y, fy e menos 1, né? Ou seja, esse produto aqui era o seguinte. Vou pegar aqui de novo. E aqui isso era fx, fy e menos 1, igual a 0. E isso dava, efetivamente, fx, x menos x0, mais fy, y menos y0, e aqui menos z menos z0, né? Igual a 0. E observem que daí a gente obteve a equação desse plano tangente. E a equação desse plano tangente, equivalentemente a esse, é esse aqui. Tá? Era essa a primeira definição que a gente viu do plano tangente. Bom? Tá. Pronto, então, outra coisa. Quando a gente faz um zoom, né? Estamos aqui no ponto x0, y0, z0. Se a gente faz um zoom, né?
se aproxima, a gente vai ter mais ou menos essa imagem, né? Estamos com o nosso ponto, x0, y0, z0, né? E a gente se aproxima, e observemos que na medida que a gente se aproxima desse ponto, o plano tangente, a distância entre o plano tangente e nossa superfície vai ficando cada vez menor, né? Ela está indo para onde? Está indo para zero, essa distância entre o plano tangente e nossa superfície, né? Isso quer dizer que na medida que a gente se aproxime desse ponto, a superfície é aproximadamente o plano tangente. Daí vem a definição do que é uma aproximação linear, né? Então, vamos supor que estamos com o nosso plano tangente, né, no ponto x0, y0, z0, né? Esse zero se define dessa forma, tá? Esse é o nosso plano tangente. A gente define uma nova função, que é dada pelo plano tangente, tá? E essa nova função a gente vai denominar como a linearização de f naquele ponto x0, y0, né? Da observação que a gente viu, isso quer dizer que nossa superfície, ou nossa função f, na medida que nos aproximamos do ponto x0, y0, ela vai ficar cada vez mais próxima do plano tangente, tá? E essa aproximação, né, ou essa estimativa, a gente chama de aproximação linear, tá? Ou aproximação pelo plano tangente. Bom, então essa era uma das noções que a gente tem, aproximação linear. Aproximar uma função por meio do plano tangente àquele ponto, tá? Bom, agora vamos fazer um exercício. Desculpa aqui. Opa. Tá? Vamos fazer esse exercício aqui. Encontrar os pontos do hiperboloide, dada com essa equação. Dada por essa equação, tá? Onde o plano tangente é paralelo a esse plano. Bom? Deixa aqui. Como fazemos isso? Primeiro, temos que determinar o plano tangente a esse hiperboloide em qualquer ponto. Bom? Depois de determinar o plano tangente naquele hiperboloide, o que temos que ver para que seja paralelo a esse plano? Temos que ver que o vector normal a esse plano tangente aqui é perpendicular, é proporcional a esse plano tangente, a esse vector normal desse plano tangente. Lembrando disso? Dois planos são paralelos se os vetores normais são proporcionais, ou um dos vetores é múltiplo do outro. Sim? Então, primeiro, quem que vai ser o vector normal ao plano tangente que passa pelo hiperboloide? Então, lembremos daí, a gente tem que calcular o quê? O gradiente da função, né? Vamos aqui supor que estamos com a função f de x, y, z igual a x quadrado mais 4y quadrado menos z. Né? E estamos na altura de 4. Observem que isso aqui é uma superfície de nível. E quem que vai ser o vector normal a essa superfície de nível? O gradiente, né? O gradiente dessa função f vai ser 2x, 8y e menos 2z. Né? Esse vai ser o vector normal que passa, né, pelo ponto x, y, z e pertence a esse hiperboloide. Tá? E quem que vai ser o vector normal desse plano? O vector normal desse plano vai ser, obviamente, 2, 2, 1. Tá? Vamos chamar esse vector aqui de N1 e esse aqui de N2. Bom, como a gente precisa um plano tangente a esse hiperboloide, precisamos, então, que esses dois vetores sejam um múltiplo do outro, né? Então, vamos a supor que, vamos a escrever assim, que N2 é igual a lambda por N1. Ou não, melhor, N1 é igual a lambda por N2. Bom, então daí o que temos? Aqui 2
vai ser igual a quê? A lambda vezes a primeira coordenada. Isso é bem parecido aos multiplicadores de Lagrange, né? Agora, 2, que é a segunda coordenada, vai ser igual a quê? Primeira equação, segunda equação, e daqui 2 vai ser igual a 8 lambda por y. E por último, observem que aqui, né? 1 vai ser igual a menos 2 lambda z. Bom? Então, daqui, observem que daqui a gente já tem o quê? Que x vai ser igual a... Lambda não pode ser igual a zero, né? Se ele é igual a zero, temos que 2 vai ser igual a zero, e isso é uma contradição, mesma coisa com x. Então, x e y têm que ser diferentes de zero. A mesma análise pode ser feita para as outras duas equações. Y e z vão ser diferentes de zero. Bom? Então, daqui temos que x vai ser 1 sobre lambda, né? Daqui temos que, observem aqui 2, vai com esse 4, né? E aqui, então, ficamos com que y é igual a 1 sobre 4 lambda. Tá? E aqui, z vai ser igual a menos 1 sobre 2 lambda. Bom? Então, observem que a gente tem essas três relações. E temos uma quarta relação, que esses pontos, né, que a gente tem, eles pertencem a esse hiperboloide, né? Ou seja, x² satisfaz, né, que a soma de 4 quadrado, deixa eu apagar, e aqui, menos z² igual a 4, né? Observem, é bem parecido aos multiplicadores. Aqui, então, esse passa para cá, né? Então, vai ficar 1 sobre lambda quadrado, mais 1 sobre 16 lambda quadrado, desculpa aqui, quadrado, e por 4, né? Esqueci o 4. Bom, menos c² e c² é 1 sobre 4 lambda quadrado. Bom, então, observem que isso é... Aí, isso tem que dar quanto? Tem que dar 4. Tá? E aqui, então, obtemos, observem, 1 sobre lambda quadrado. E aqui, isso aqui, 4 vai embora. E aqui ficamos com 4. Portanto, ele se cancela com esse, né? E isso vai ser igual a 4. Portanto, lambda quadrado vai ser igual a 1/4. E aí temos que lambda tem dois valores, né? Mais ou menos 1/2. Tá? Então, se lambda é 1/2, qual ponto obtemos? Aqui obtemos que x é 2, né? Se lambda é 1/2. Agora, se lambda aqui é 1/2, então temos que y vai ser quanto? Vai ser 2 também. Sim? Não, mentira, vai ser 1/2. E por último, se lambda é 1/2, né? Aqui fica menos 1. Pronto. E agora, se lambda é igual a menos 1/2, o que obtemos? Aqui, né, como está igual, vira negativo, aqui também vira negativo, e aqui vira positivo. Bom, então, esses dois pontos satisfazem que lá, né, lá esses dois pontos pertencem a esse hiperboloide, e naqueles pontos estão passando dois planos tangentes que são paralelos a esse plano aqui. Tá? Você vê que esse exercício é o mesmo que fazer um exercício de multiplicadores de Lagrange, né? Lembramos que o problema de multiplicadores de Lagrange é encontrar um máximo e um mínimo, só que equivalentemente aqueles pontos máximos e mínimos, na verdade, são pontos de tangência, né? Entre essa superfície, né, de nível e outra função que era dada por quê? Essa função aqui, que era uma constante. Bom? Tá, continuamos, então, com a revisão. Também, lembremos, então, aqui, o que estávamos falando. Observem que a distância entre o vetor tangente e a superfície vai ficar cada vez menor. Ou seja, está
Se você faz um limite da distância entre o plano e a superfície, essa distância vai ficar cada vez zero, né? Então, a partir dessa análise, a gente tem a definição do que é uma função diferenciável no ponto x0 e y0. Quem que é uma função diferenciável? É uma função se existe um plano que tem essa equação, tá? Observem que existem as derivadas parciais, né? Observem que essa aqui é a equação, entre aspas, do plano tangente, né? Porque a gente pode ter que não exista plano tangente. Então, temos essa equação e se satisfaz esse limite, ou seja, que vai aparecer, observe que aqui estamos com a diferença entre f, ou seja, a nossa superfície, e o plano tangente, entre aspas, né? Se essa diferença, né, quando nos aproximamos do ponto x0 e y0 igual a zero, então a gente diz que essa função f é diferenciável. Tá? Observem que aqui a diferença entre o plano e a superfície, ela decresce muito mais rápido do que a distância do ponto x, y, quando ele vai para x0 e y0. Observem que isso aqui é a distância entre o ponto x, y e o ponto x0, y0. Bom, e observem que esse limite também pode se reescrever dessa outra forma, uma forma bem mais longa. É onde delta de x é, obviamente, x menos x0, e delta de y é y menos y0, tá? Nas aulas anteriores, a gente fez, né, alguns exercícios mostrando, utilizando essa definição de diferenciabilidade. Uma forma de ver que uma função é diferenciável é achar as derivadas parciais, né? E se elas são contínuas, e se essas derivadas parciais elas são contínuas, então f é diferenciável. Bom, é uma forma muito mais fácil de ver quando uma função é diferenciável. Calcular suas derivadas parciais. E se elas são contínuas, então ela é diferenciável. Tá? Pronto, agora passamos já o que era a regra da cadeia. Né? Vamos supor que a gente está com uma função f de x e y, só que agora vamos supor que x e y são funções que dependem de um parâmetro t. Né? Então, a partir de aí, a gente observa que essa função vira em uma função que depende desse t, né? daquele t, daquele parâmetro t, yt. Bom, então, aí a gente também vai pensar, bom, e quem que vai ser a derivada de z com respeito a t? Né? Então, a derivada de z com respeito a t vem dada por essa fórmula aqui. Você vê que é, na verdade, a derivada parcial da função f, né, com respeito à primeira variável, bom, e como essa primeira variável é uma função que depende de t, né, então devemos fazer a derivada interna, ou seja, a derivada de x com respeito a t. Bom, sumando também a derivada parcial de f com respeito à segunda variável, bom, e como a segunda variável depende de um parâmetro t, daquele parâmetro t, então temos que multiplicar pela derivada interna, que vai ser a derivada de y com respeito a t. E é assim que a gente calcula a derivada dessa função z com respeito a t. Né? Você vê que aqui, isso vai ser o quê? O gradiente de f vezes, vamos escrever aqui, x' t, y' t. Né? Certo? Essa é outra forma de escrever. Bom, e agora, a regra da cadeia no caso 2. Aqui, no caso 2, a gente vai deixar de trabalhar com um parâmetro, agora vamos a trabalhar com dois parâmetros. Ou seja, vamos a supor que temos uma função f, que depende de x e de y, e ao mesmo tempo x e y dependem de duas variáveis, ou dois parâmetros, s e t. Bom, então, aí achamos uma função z, que depende desses dois parâmetros, né? E essa função vai ser f de x, que depende de s e t, né? E y, que depende de s e t. Bom,
Então, daqui a gente já se faz a pergunta. Qual que será a derivada parcial de z com respeito a s e quem que vai ser a derivada parcial de z com respeito a t? Então, observem que podemos deixar uma das variáveis, por exemplo, t, vou deixar elas quietas, que tinha aí, né? E utilizar a regra da cadeia, aqui, a regra da cadeia no caso 1. Né? Por exemplo, vamos a derivar com respeito a s. Então, observem, se derivamos com respeito a s, vai ficar dessa forma. Observem que essa fórmula é essa mesma aqui, com respeito a s. Observem que aqui estamos agora com s, né? Com z, que é a mesma coisa. Z igual a f. Né? E se queremos derivar ela com respeito a t, utilizamos de novo essa fórmula, só que com t, ou seja, aqui t. Né? Observem que utilizamos a regra da cadeia no caso 1 duas vezes. Tá? Aqui na lista de exercícios, a gente tinha o seguinte exercício, esse aqui. Temos uma função f diferenciável, satisfazendo esses valores aqui, né? Os valores de f em dois pontos, em 0, 0 e em 1, 1. Os valores das derivadas parciais, né, com respeito a x, avaliadas nesses dois pontos, e com respeito a y, avaliadas naqueles dois pontos. E nos davam essa função g, que era o quadrado de f, avaliado em f, de la mesma, né? E f. Tá? Então, a pergunta era quem que era a derivada parcial dessa função g em x, avaliada em 0, 0. Então, observem que aqui estamos, né, no caso da regra da cadeia, no caso 2. Só que queremos achar a derivada parcial com respeito a x. Bom, então o que vai ser? A derivada parcial em geral. Desculpa, aqui, x, y, em geral. Só que aqui está um quadrado, né? Então, isso vai ser 2 vezes fator de aquilo que está dentro, que vai ser f de x e y e f de x e y. Bom, vezes, agora sim, a derivada interna. E o que vai ser a derivada interna? Vai ser a derivada dessa função f com respeito a x. Tá? E quem que é a derivada dessa função f com respeito a x? Então, vai ser a derivada de f com respeito à primeira variável, né? E a primeira variável sempre vai ser x, né? Isso está avaliado onde? Vou aqui copiar e pegar lá. Vou deixar assim. Essa derivada parcial com respeito à primeira variável está avaliada aqui, né? Vezes a derivada parcial da primeira componente com respeito a x, ou seja, a derivada de f com respeito a x avaliada em x, y. Tá? Tá claro? E até agora estamos com a derivada de essa função f com respeito à primeira variável. Agora falta a derivada de f com respeito à segunda variável, y. E está avaliada onde? Ela está avaliada aqui nesse mesmo valor. Aqui. Né? E falta a última, vezes, né, a derivada de f, né, de f com respeito a x. Por que com respeito a x? Porque é a derivada que a gente está procurando. Bom, pronto, observe que utilizamos a regra da cadeia no caso 2. Ou no caso 1 também. É uma derivada parcial. Bom, pronto, agora só falta calcular quem que vai ser gx em 0, 0. Então, observe aqui vai ser 2. Aqui temos f, que fator, né? De f em 0, 0. F em 0, 0 dá quanto? 1, 1, né? E f em 1, 1, quanto dá? Deixa eu deixar assim. Vou deixar assim indicado, tá? Vezes a derivada parcial com respeito a x em onde? Estamos em f0, 0, né? Ou seja, isso vai dar 1, 1. Vezes, aqui, abrimos aqui. Vezes a derivada parcial, né? Avaliada onde? Em 0, 0.
a gente procura, isso vai dar 2. Vamos colocar aqui o 2 de vez. Mais a derivada parcial de f com respeito a x em 1, né? Vezes a derivada parcial dessa aqui, que esqueci de colocar, né? xy. Bom, e aqui então vai ser 2 vezes também. E aqui então vai ser 2, e esse aqui quanto era que dá? F de 1 dá 1. Bom, vezes aqui a derivada parcial de f com respeito a x em 1 vai dar menos 1. Bom, então aqui temos menos 2, né? Mas, aqui a gente sabe que isso vai dar quanto? E deixa aqui ver. Não, isso aqui era y, né? Estamos com x aqui com y. E a derivada parcial dessa função com respeito a y avaliada em 1 dá quanto? Dá 4 por 2. Tá? Isso dá quanto? Dá 8 menos 2, 6, 12. Tá? Então, esse era um dos exemplos utilizando a regra da cadeia. Bom, pronto, então continuando, tá? A gente já sabia como era que se definia o vetor gradiente, né? O vetor constituído, né, pelas derivadas parciais da função ó, f. A primeira coordenada é a derivada de f com respeito a x, na segunda coordenada a derivada de f com respeito a y. Bom, tínhamos algumas propriedades desse vetor tangente, né? Mas antes, tínhamos outra definição, que era a derivada direcionada, né? Essa derivada direcionada é uma função f no ponto x0, y0, na direção de um vetor unitário. Lembramos que um vetor unitário é aquele tal que a norma dele é igual a 1. Tá? E a norma se definirá dessa forma. Tá? Então, a derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção de u se definia como esse limite aqui. Observem que é bem parecido, né, a como se define as derivadas na forma de limite. Observem que aqui estamos variando h, né? Está variando em ambas as coordenadas. Né? Lembremos que as derivadas parciais com respeito a x, com respeito a y, variavam respectivamente, em x e em y. Bom, e temos esse teorema aqui, que nos diz que se temos uma função diferenciável, então f possui derivada direcional em qualquer vetor u, em qualquer direção u. E vetor unitário, tá? Aqui unitário. Bom, e com a notação do vetor gradiente, a gente pode escrever essa derivada direcionada na direção de u como o produto interno entre o gradiente e u. Ou seja, isso aqui era, na verdade, a derivada de f avaliada em x, y, né? Vezes a, mais a derivada com respeito a y, vezes b. Bom, essa é a outra forma de definir a derivada direcional. Tá? Outras propriedades que tínhamos do gradiente é que o gradiente é a direção na qual cresce mais rapidamente uma função. E a norma do gradiente, né, é a taxa máxima que pode obter uma derivada direcional, que vai na direção do gradiente. Como a gente deduz isso? Lembremos, né, que a derivada direcional de u, nós sabemos ainda u, né, de f, quem que era? Era o gradiente de f vezes que? Vezes o vetor u. E lembremos que o produto interno se definia como a norma desses dois vetores vezes o cosseno de θ. Onde, quem que era θ? Θ era o ângulo entre aqueles dois vetores. Bom, observem que aqui, então, temos que ficamos com a norma de f, e esse aqui é um vetor unitário, né?
e ficamos com cosseno de θ. Então, quem que vai ser o valor máximo dessa derivada direcional? Ela obtém o valor máximo quando o cosseno tem o valor máximo. E ele tem o valor máximo quando θ é igual a zero. Quando θ é zero, o cosseno é 1. Então, essa derivada direcional vai ser igual a isso aqui, né? Tá? E, portanto, a direção de U, quem que vai ser? A direção de U tem que ser, deixa aqui, o gradiente F sobre a norma de L mesmo. Bom? Então, quando vocês têm uma função e querem calcular a direção para a qual ela vai mais rápido, ou ela cresce mais rapidamente, essa direção sempre vai ser igual à direção do gradiente. Aqui coloquei sobre a norma do gradiente porque precisamos que U seja unitário, né? Você vê que a norma de U, aqui nesse caso, vai ser 1. Bom, esse é um dos exemplos dos resultados que a gente tinha. Me desculpa um segundinho, já volto. Pronto, estou aqui. Bom, então continuamos. Pronto, agora passamos a outra propriedade do vetor gradiente. Antes disso, a gente trabalhou com as curvas de nível e superfícies de nível, né? Lembramos que se a gente tinha uma superfície, da forma z igual a f de x, y, quando a gente fazia f de x, y igual a um k, onde k era um número real, que vocês começavam a variar esse k, vocês iam obter o quê? Diversos cortes àquela superfície, cortes dessa forma horizontal. E aí vocês iam obter essas curvas que estavam no espaço. Aí vocês iam fazer a projeção dessas curvas e obtuvíamos essas curvas aqui, entre aspas, no chão. E esse mapa aqui é chamado mapa de contorno. Tá? Pronto, e como se relaciona essas curvas de nível com o gradiente da função f? Se vocês pensam que estão aqui no ponto AB, tá? Então, o gradiente naquele ponto AB, na verdade, o vetor que é perpendicular a esse ponto nessa curva, né? Ou seja, se a gente pensa aqui nessa linha tangente, supondo, né? Essa tangente aqui. Então, esse vetor aqui é perpendicular a esse. E esse vetor, quem que era? Esse vetor era, obviamente, o gradiente da função f avaliada em AB. Bom, essa era a direção na qual essa função f cresce mais rapidamente. Tá? Mesma coisa com as superfícies de nível. Né? Aqui tínhamos as curvas de nível, aqui temos as superfícies de nível. Nesse caso, a gente tinha, uma função dessa forma. F de x, y, z. E a gente dava um valor k para essa superfície. E obtínhamos, a partir de quando a gente varia o valor de k, obtemos diversos valores para aquelas superfícies. Agora, se a gente pensa num ponto que pertence à superfície, então, ponto P, supondo, Então, o vetor que é normal a essa superfície naquele ponto é o gradiente, aqui, é o gradiente da função f avaliada naquele ponto. Bom, aqui vamos supor que estamos no ponto A, B, C. E aqui A, B, C. Tá? E aqui temos a mesma história do que o anterior. Essa vai ser a direção na qual essa função f de x, y, z cresce mais rapidamente. Bom, essas eram outras propriedades do gradiente
quando estamos trabalhando com curvas de nível ou superfícies de nível. Bom, pronto. Outras propriedades que tem, né, o vetor gradiente, como já estava falando, é que ele é perpendicular à curva de nível, né? A essa curva de nível na altura de K. Bom, e observem aqui também esse desenho. Se a gente tem um mapa de contorno, a gente pode também achar, graças em cada ponto, né? Encontrar o gradiente, a gente pode também deduzir o caminho para o qual essa função cresce mais rapidamente. Por exemplo, temos aqui uma curva de nível, vou desenhar por aqui, as curvas de nível, né? Por aqui assim, dessa forma, tá? E a gente vai pensar em cada um desses pontos, né? Nesse ponto, temos essa curva de nível aqui, nesse ponto, vamos supor que temos esse gradiente, né? Aqui esse gradiente, por aqui esse aqui, e por aqui, né? Esse assim. Bom, e a partir daí, desses, né? A gente pode desenhar uma curva, né? Que passe por aí, tangente, né? Aqui tangente, por aqui tangente, mais ou menos, né? Tangente, e aqui faz mais ou menos isso aqui, tá? Então, observem que, na verdade, a gente tem um campo de vetores, né? E a partir desse campo de vetores, a gente pode encontrar um caminho, tá? Isso já é um problema de equações diferenciais, tá? Bom, então, isso é outra das propriedades do vetor tangente. Bom, agora, já que a gente sabe que o vetor tangente, o vetor gradiente, é o normal, né? A um plano tangente, ou normal àquela superfície, a gente pode definir o que é a reta normal. A reta normal, obviamente, é essa reta que passa pelo ponto P e vai na direção do vetor gradiente. Tá? Ela continua assim infinitamente. Essa é a reta normal. E como a gente encontra a parametração dessa reta normal? Simples. A gente tem um ponto P com coordenadas x0, y0, z0, né? E temos uma direção. Então, a partir desse ponto, a gente soma essa direção vezes um parâmetro. Tá? Observe que quando t é zero, a gente fica com esse ponto. Quando t é positivo, vamos para lá, né? E quando t é negativo, a gente está indo para lá. Tá? Então, essa aqui é a parametrização dessa reta normal, conhecendo o ponto e a direção. Tá? Esse é um dos problemas bem fáceis. Pronto. Agora passamos ao que eram os valores máximos e os valores mínimos. Né? Lembremos que um valor para uma função z, né, de duas variáveis, né, o máximo absoluto, né, era que se a gente tinha um ponto AB, então a gente diz que f em AB é um máximo absoluto se esse valor é maior ou igual que f de xy, né, para todo xy que pertence onde? Ao domínio da função f. Tá? Isso é um máximo absoluto. O mínimo absoluto, obviamente, se define como o ponto A é quando a gente faz f de AB, e esse valor é menor ou igual para todo x, y, no domínio de f. Tá? Aqui no exemplo, obviamente, esse aqui é o mínimo absoluto e esse aqui é o máximo absoluto. Bom, a outra definição que a gente tinha era o que eram os máximos locais e o mínimo local. Bom, isso quer dizer que se a gente está bem próximo daquele ponto, né? Por exemplo, aqui o mínimo local, esse é o máximo local. Se a gente está, né, aqui no plano e a gente se aproxima desse ponto e obtemos que os valores desse ponto são sempre menores, né? Que esse máximo, obviamente, né? Então a gente diz que esse ponto é um máximo local ou um máximo relativo. Mesma definição por um mínimo local. Temos aqui o mínimo, né? E estamos aqui no plano, no ponto. A gente vê que ao redor dele, todos os pontos, né,
na imagem, vou fazer assim, ficam maiores que esse ponto. Portanto, esse ponto é o mínimo relativo ou mínimo local. Né? Pronto. E qual que era a estratégia para encontrar esses pontos máximos absolutos, mínimos absolutos, máximos e mínimos locais? Bom, então a primeira estratégia era o teste da segunda derivada. Isso para quê? Isso para achar máximos e mínimos locais, tá? De uma função f que está definida em R2, ou está definida de duas variáveis, né? E como que era o teste da segunda derivada? O teste da segunda derivada depende muito do valor desse número d. Lembremos que esse número d era o quê? Era um gradiente, né? Ou seja, era o gradiente, aqui, vou escrever aqui, d era igual ao gradiente da segunda derivada, né, com respeito a x, e aqui observem, aqui a hipótese, as segundas derivadas parciais de f contínuas, né? Então, aqui temos que essa cruzada, pelo teorema Euler-Schwarz, tem que ser igual a essa outra cruzada aqui. Elas são iguais, né? E temos aqui essa outra derivada. E o determinante era fazer f de x, x, vezes f de y, y, esse aqui, né? Menos, né? Veremos como se determina, se calcula um determinante, né? O produto cruzado menos outro produto. Mas como elas são iguais, fica esse quadrado. Bom, pronto. Agora que a gente sabe quem que é esse número d, temos que ver o sinal dele. Bom, se já a gente quer encontrar máximo e mínimo, então a gente tem que ver que ele seja positivo. Se ele é positivo, temos chances de achar o máximo ou o mínimo, tá? Então temos essas duas primeiras opções, A e B. Se D é positivo, então aí temos que ver o sinal da segunda derivada de f com respeito a x. Se ele é positivo, então a gente tem que esse número lá é o mínimo local, tá? E se essa segunda derivada parcial com respeito a x é negativa, então temos que f de AB é o máximo local, tá? Essas duas opções, sempre que D seja positivo. Agora, se D é negativo, então a gente não possui lá nem máximo local, nem mínimo local. O que a gente encontrou é que esse ponto AB é um ponto de Cela. Né? E o ponto de Cela o que era? Lembremos que era um ponto, né, que satisfazia mais ou menos algo assim, né? Dependendo das perspectivas, ele poderia ser ver como um mínimo e como um máximo ao mesmo tempo. Tá? Bom. Pronto, isso então era o teste para achar máximos e mínimos locais. Observem que aqui a função está definida, né? Em R2 ou está definida no seu domínio. Agora, precisamos que o que acontece se f está definida em conjuntos menores, em subconjuntos de R2. Tá? Então, aí a gente já tem que utilizar esse teorema. Nas últimas aulas, a gente tem utilizado implicitamente esse teorema. Teorema do valor extremo para funções de duas variáveis. Se a gente tem uma função contínua em um conjunto fechado e limitado, né? Então, isso garante que essa função f atinge um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto em alguns pontos, né? Dos pontos que pertencem a D. Bom, aqui temos esse exemplo desse gráfico. Você vê que D é essa circunferência e ela é um conjunto fechado, né? Por que fechado? Essa é outra definição. O que seja um conjunto fechado? Um conjunto fechado é um conjunto tal que a fronteira pertence a ele, ou está contida nele, na verdade. Bom, isso que seja, desculpa, fechado. Isso que seja fechado, tá? E o que é limitado? Ele é limitado, um conjunto, é limitado, se ele pode ser incluído numa bola, né? Numa bola. Limitado.
Bom, se temos essas duas hipóteses, então essa função f, desde que seja contínua, atinge máximo e atinge mínimo. Aqui no exemplo, esse já vimos, né? Aqui vai ser o máximo e os mínimos vão ser atingidos aqui nessa parte, né? Todos esses mínimos. Bom, pronto. Tá, a gente já sabe que uma função pode ter máximo e mínimo, né, absoluto sobre esse conjunto. E como que a gente faz para encontrar esses máximos e mínimos absolutos? Então, a gente tem que utilizar, né, essas instruções aqui. Então, para determinar os valores máximo e mínimo absoluto da função que seja contínua no conjunto fechado e limitado ou compacto, né? Aqui a gente pode também utilizar essa definição. Fechado e limitado é compacto, tá? Então, a gente tem essa função sobre esse conjunto. Então, o que temos que fazer primeiro é determinar os pontos críticos de f em D. Quem que são os pontos críticos de uma função f de duas variáveis? São os pontos que satisfazem que a derivada parcial, né, vou chamar aqui x0 e y0, com respeito a x é 0, e a derivada parcial com respeito a y0, y0, isso é 0. Isso quer dizer que x0, y0, né, é ponto crítico. Bom, essa é a definição do ponto crítico. Então, encontramos todos os pontos críticos que pertencem a f em D. Bom, e depois a gente tem que avaliar f na fronteira de D. Né? Lembremos que em cálculo 1 a gente trabalhava a mesma coisa, né? Só que com um intervalo. Né? Lembremos um intervalo fechado. Observem que ele é fechado e é limitado, né? Portanto, uma função contínua atinge aí máximo e mínimo. Como era que a gente encontrava máximo e mínimo nesse intervalo? Avaliávamos f nos pontos, né, de pontos críticos dessa função. Depois, avaliávamos em A e em B, ou seja, na fronteira do conjunto. Né? É a mesma estratégia que a gente utilizava em cálculo 1. Bom, depois da etapa 1 e da etapa 2, a gente compara os valores de f naqueles pontos. F no ponto crítico e F nos pontos da fronteira, tá? E daí a gente, então, vai observar o maior desses valores vai ser o máximo absoluto e o menor desses valores é o mínimo absoluto. Bom, aqui, no caso 2, né, muitas vezes é bem difícil encaixar F, né, na fronteira de D, os valores máximos de F ou mínimos na fronteira do conjunto D. Então, daí a gente tem que utilizar uma estratégia que são os multiplicadores de Lagrange. Tá? Vamos a pensar que temos a outra coisa, né? A fronteira de um conjunto D, ele se pode ver como uma curva de nível, né? Observem, isso aqui vai ser o conjunto D, e observem que isso é uma curva, né? Isso você pode ver como se fosse uma coisa dessa forma, né? Igual a cá. Uma curva de nível, né? A fronteira de um conjunto, você pode ver como a fronteira, a curva de nível de uma função G. Então, tendo isso em conta, a gente já pode definir o que são os multiplicadores de Lagrange. Para determinar os valores máximos e mínimos da função f com uma restrição, que na verdade é a fronteira, né, de um conjunto ou uma curva, tá? E essa curva também tem que satisfazer o quê? Que o gradiente dessa função g tem que ser diferente de zero sobre cada ponto da curva, ou da curva de nível, tá? Bom, então, esses pontos máximo, mínimo, pontos extremos naquela fronteira, né, se determinam solucionando esse sistema de quantas equações? De 3 equações com 3 incógnitas. Né? Essas são essas 3 incógnitas e essas são nossas 3 equações. Bom, ou seja, nossas 3 equações, quem que eram? Era a derivada parcial com respeito a x igual a lambda, e aqui gx, né? Aqui é fy igual a lambda gy. E a terceira é nossa restrição. Bom, aqui vocês também poderiam pensar equivalentemente o lambda aqui igual a g de x. Ou o lambda aqui
igual a g de x. Aqui, isso é outro lambda, né? Não é o mesmo. E aqui, obviamente, fica quietinho, né? 1, 2 e 3. É equivalente, né? Não importa onde vocês coloquem o lambda. Essas equações sempre vão ser assim satisfeitas, bom? Muitas vezes, às vezes é melhor colocar dessa forma, para os cálculos ficarem mais confortáveis. Bom, então, depois de encontrar esses pontos x, y, né, aqueles pontos, que pode ser 1, 2 ou vários, né, o que a gente faz? Pronto, calculamos f naqueles pontos e comparamos eles. Então, o máximo desses pontos vai ser, o maior desses pontos vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo dessa função. Bom, observem que o método de multiplicadores é essa segunda etapa, né? Pronto. E, assim como a gente trabalhou para funções de duas variáveis, também temos um método para três variáveis. Temos uma função f. Agora, não estamos numa curva, agora estamos onde? Numa superfície. Né? Observem que esse conjunto, né, pode ser uma superfície, e essa superfície pode ser o quê? Pode ser a fronteira de um conjunto. Por exemplo, a gente pode pensar nessa bola, né? E a fronteira da bola, quem que vai ser? Obviamente vai ser a esfera, né? Isso aqui pode ser dado assim, x, y, z, igual a um k. Né? O conjunto D vai ser todos que estão dentro e a fronteira de D vai ser dada por essa equação. Então, estamos calculando os valores máximos e mínimos dessa função f sobre essa fronteira. Né? Bom, e obviamente essa fronteira, né, tem que satisfazer que essa função, o gradiente tem que ser diferente de zero sobre essa superfície. E agora, o problema é determinar o máximo e mínimo é solucionar esse sistema agora de 4 equações com 4 incógnitas. Tá? E o método é parecido ao anterior, com duas variáveis, né? Achamos esses pontos, avaliamos f em cada um desses pontos, o maior vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo dessa função. Tá? E além desse método de multiplicadores de Lagrange, a gente também poderia ter, né, duas restrições. Ou seja, podemos ter, né, que a gente está sobre duas superfícies. Então, deixa aqui, fazer o desenho. Vamos supor que isso aqui vai ser uma superfície G, igual a um K, e vamos a supor que por aqui passa outra superfície. Dessa forma, por aqui, ela vem aqui, assim, tá? Mais ou menos assim, tá? E a interseção entre as duas é essa curva C, né? E o que queremos determinar, curva C, é o máximo de f num ponto, ou melhor, sim, o máximo de f sobre essa curva. Tá? É isso que queremos fazer. Tá? E como que achamos os máximos dessa função f sobre essa curva? Utilizando essa igualdade aqui, tá? Que a gente também já viu na aula anterior. E daí a gente obtém que esses pontos que satisfazem essa equação, né, satisfazem essas três equações e essas outras duas, que são nossas restrições. Aqui, H igual a C. Isso aqui vai ser em vermelho, em preto. Bom, e solucionando esse sistema, a gente encontra os valores extremos dessa função. E, de novo, comparamos eles, o menor vai ser o mínimo e o maior vai ser o máximo. Pronto? Então, essa era uma pequena revisão do que a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores, né? Tópico 10 até o tópico 20. Tá? Tá claro? Perguntas? Dúvidas? Acho que está tranquilo, professor.
Vocês têm dúvidas das listas dos exercícios? Eu não consegui fazer o último. O da última lista, no caso, questão 4. E ainda não sei, a prova acho que vai ter 10 perguntas, ainda não sei quantas vão ser, que ainda estamos montando a prova. Aí ainda não sei quando, como que vai ser, mas isso vai ser informado. O período, isso vai começar, acho que vão ser 24 horas, acho. 24 horas, vai ser o dia 16. Acho que é a partir das 10 horas. Deixa eu ver, deixa um momento ver lá, se aquelas informações já estão disponíveis. Acho que eu vou deixar de gravar.